Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, é com alegria que a gente se encontra aqui nesse momento para ouvirmos a palavra de Deus de hoje, que é luz para todos nós. Então que a gente possa abrir o mais íntimo de nosso ser, para que ela possa ser acolhida por nós. Hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Ouçamos então com alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Isto é que devereis praticar, sem negligenciar aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro assento nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças. Ai de vós, fariseus, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais as pessoas andam sem saber. Um doutor da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós igualmente, doutores da lei, porque carregais as pessoas com fardos insuportáveis, e vós mesmos, nem com um só dedo, não tocais nesses fardos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvimos nesse Evangelho a radicalidade de Jesus com a atitude dos fariseus. E aí a gente vê aquilo que a gente pode chamar de maldição, né? Ai de vós, fazendo contraponto com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os, bem-aventurados sois. Então Jesus proclama nesse texto a sua severa crítica aos fariseus. Por causa de quê? Observavam profundamente as inúmeras leis de Deus, as inúmeras regras impostas pela religião, mas, conforme o próprio Cristo disse, deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Pode parecer uma contradição, mas não está cumprindo a lei religiosa? Não está fazendo a vontade de Deus? Aqui está a crítica que Jesus faz. A lei de Deus foi alterada, foi deturpada com inúmeras regras e normas que foram sendo criadas. E isso acabou distanciando o povo de Deus. Jesus, por exemplo, não nega o valor do dízimo. Jesus diz que o dízimo também deve ser oferecido, mas não deve se cobrar o dízimo e, por exemplo, se esquecer de socorrer o pobre. Se esquecer de viver o mandamento do amor. Depois Jesus também fala, dos fariseus, que são pessoas que querem aparecer, querem estar nos primeiros lugares, querem usar vestes cheias de coisas penduradas para mostrar que são homens tementes a Deus. Mas, e aí, a terceira, vamos assim dizer, maldição que Jesus fala, são como túmulos que ninguém vê. E as pessoas andam por cima desses túmulos sem saber que estão pisando em túmulo. Olha a denúncia que Jesus faz em relação aos fariseus, homens religiosos da época. Na lei judaica, tocar ou pisar num túmulo era se tornar impuro. E Jesus fala que eles são piores do que isso, porque eles são esses túmulos que estão embaixo da terra e que ninguém vê, e que podem tornar impuras outras pessoas. Então olha como Jesus está sendo radical na sua denúncia. Então Jesus denuncia, irmãos e irmãs, não a religião ou as leis
que são necessárias para reger a nossa vida, mas o que Jesus denuncia é exatamente quando são criadas tantas leis e essas leis afastam o povo de Deus, criam-se distância, tornam o acesso a Deus distante para as pessoas, como os fariseus estavam fazendo. E às vezes os fariseus tinham essa preocupação tão forte de aplicar a lei, né? E aí o rigor da lei, e vigiando, controlando as pessoas, quem cumpre e quem não cumpre essa lei de Deus, para falar, né? E aí vem os rótulos, fulano é puro, ciclano é impuro. E essa religião se esqueceu do que é essencial. E se a gente lembra que na história judaica, o episódio da libertação do Egito, do Êxodo, né, é tão forte que Deus ouviu o clamor do seu povo que era escravizado e Deus libertou o seu povo. Ou seja, Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus do amor, Deus é o Deus da partilha, é o Deus da igualdade, é o Deus da comunhão. Como pode agora os fariseus estarem mostrando que Deus é o Deus da lei, que é o Deus do puro e do impuro? Um Deus em que não tem amor, um Deus que não tem compaixão. É essa crítica que Jesus faz da imagem de Deus que foi criada e de um sistema religioso que explorava e distanciava as pessoas de Deus. Tanto é que, olha a continuação do Evangelho. Agora, um doutor da lei que ouviu isso ficou incomodado e falou: então, mestre, você falando assim, você insulta a gente também. E aí Jesus fala: ai de vós igualmente. Olha Jesus denunciando as injustiças, até dos doutores da lei. Porque carregais as pessoas com fardos insuportáveis, e vós mesmos nem com um só dedo tocais nesses fardos. Então, olha, as leis religiosas que são criadas em cima da Torá, né, da lei principal de Deus, essas leis religiosas criadas são desnecessárias. Simplesmente serve para aumentar o fardo do povo de Deus, que já é tão carregado por causa da exploração política e econômica de uma sociedade dominada pelo Império Romano. Já não bastava isso tudo, a vida que viviam na sociedade dessa forma, agora a religião também vem fazer a mesma coisa. Então, Jesus denuncia também os doutores da lei. Então Jesus nos mostra que a verdadeira religião e as leis religiosas, elas só são verdadeiras se elas nos levam a viver mais o amor e a prática da justiça. Se tem pessoas sendo oprimidas, injustiçadas, exploradas, se tem pessoas que são consideradas impuras, e assim são socialmente, religiosamente falando, né, excluídas de Deus, porque não cumprem certas leis. Não, essa lei não é de Deus. Essa religião não dá mais frutos. Então não nos esqueçamos. Jesus deixa bem claro para nós: mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. E citei o episódio do Êxodo para lembrar o que Deus ouve o clamor do seu povo. Êxodo capítulo 3. E Deus vem salvar o seu povo escravizado, explorado, violentado, talvez passando inúmeras dificuldades, tanto que clamou por libertação. E aí Deus ouviu o clamor e agiu em favor deste povo, como Deus age em favor de todas as pessoas que passam por situação semelhante. E Jesus denuncia quando os religiosos não estavam mais agindo assim. Então, a nossa religião, nós seguidores de Jesus, devemos seguir o exemplo do nosso Mestre e Senhor, que é o nosso Salvador. Jesus não deu a vida por nós, então nós devemos dar a vida pelos outros. Jesus não nos salvou no alto da cruz, então nós devemos trabalhar pela salvação dos outros. Jesus não partilhou, Jesus não curou, Jesus não ia à casa da viúva, do órfão,
Então devemos fazer o mesmo. Dar assistência a todas as pessoas que de alguma forma são injustiçadas ou prejudicadas, os que estão sofrendo. Porque Deus olha o clamor dessas pessoas e vem até elas, como Jesus veio até nós. E Jesus veio até nós na sua encarnação exatamente porque precisávamos fazer uma experiência mais forte desse Deus e do seu amor. Então busquemos fazer essa experiência em Jesus. E quanto às outras pessoas, ao invés de condená-las e julgá-las e condená-las, que nós possamos mostrar a face desse Deus para elas, ajudar essas pessoas a fazer a experiência deste Deus. E aí sim, estaremos salvando, curando, libertando, praticando a justiça como Nosso Senhor também nos pede. Rezemos um Pai Nosso pedindo essa graça a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira para você.